Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Quando Deus me deu a graça de ter estado na Capela da Medalha Milagrosa, na Rua do Bar, em Paris, na França, me chamou muita atenção a linda imagem de Nossa Senhora das Graças, a Virgem da Medalha Milagrosa. E havia uma irmã explicando, em português, toda a medalha, os anéis nos dedos da Santíssima Virgem, as graças que saíam das suas mãos, o esplendor, E também a auréola, com a palavra, com a frase: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós". E alguém do grupo perguntou à irmã porque das graças que saíam das mãos de Nossa Senhora, me recordo que havia, me parece que da mão direita, luzes constantes. E da mão esquerda, me parece ter sido a esquerda, somente os raios sem a luz. E alguém perguntou se era defeito na imagem, se era defeito na iluminação. E a irmã muito gentilmente nos explicou que não. Quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré, mostrou as mãos fluindo graças, e Santa Catarina Labouré perguntou a ela por que naquela mão as graças que saíam não eram luminosas. E Nossa Senhora teria dito à irmã Catarina Labouré que aquelas eram graças que as pessoas não pediam. E a irmã explicou para nós que nós temos direito a pedir a Nossa Senhora o que quisermos, porque ela é a onipotência suplicante. Ela é a medianeira de todas as graças. Ela tem direito ao filho, porque o primeiro milagre do filho foi um pedido dela. Então, interessante, lá na Rua do Bar, em Paris, na Capela da Medalha Milagrosa, a imagem original da Virgem das Graças, uma das mãos tem raios, sem luz. Significam as graças que não são pedidas, que nós não pedimos. Seja por capricho, seja por orgulho, seja por falta de fé, seja porque nós não cremos. Não é? De maneira que nós precisamos entender que ali há um apelo de Nossa Senhora para que nós possamos correr ao encontro do seu poder intercessor. Muitas vezes nós somos devotos de Nossa Senhora, mas não entendemos o sentido desta devoção. Muitas vezes nós somos devotos da Medalha Milagrosa, do Santo Escapulário, do dia 13, mas não alcançamos o sentido sobrenatural e por isso mesmo teológico dessa devoção. Ora, o primeiro milagre de Jesus aconteceu porque Maria pediu. Está lá em João 2, as bodas de Caná, o casamento em Caná da Galileia. Jesus foi enfático, Jesus foi direto. Mulher era a forma de tratar. Alguns irmãozinhos que pensam diferente do catolicismo diz que Jesus desprezou Maria nesse momento quando chamou ela de mulher e não de mãe. Se Jesus fez isso, ele pecou contra o mandamento que manda honrar pai e mãe, e aí já não é mais Deus. É um nazareno qualquer, é um judeu errante, um enganador, não é? Mas ele chamou de mulher porque é um costume, era um costume no idioma, no linguajar. Então, os irmãozinhos que não são católicos podem baixar a bola, isso não foi desrespeito, era um costume da época, né? E Jesus não desonrou Maria porque, ao contrário, vai honrá-la agora com o primeiro milagre. Então Jesus disse: mulher, a minha hora não chegou. Que hora? A hora de se manifestar, a hora de se dar a conhecer, a hora de publicamente dizer que era o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Nossa Senhora olha para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E naquele momento a obediência de Jesus a Maria é algo de extraordinário. A obediência de Jesus à sua mãe é o cumprimento perfeito do mandamento honrar pai e mãe. E naquele momento a Santíssima Virgem é honrada, porque Jesus se inclina ao seu pedido e faz o primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia.
ali para exemplificar o matrimônio dele com a igreja. Jesus é o noivo da igreja, e nas bodas eternas ele contrai matrimônio espiritual com a igreja. E então trouxeram as talhas. Interessante que essas talhas deveriam estar no templo e não na casa do noivo. Elas também são simbólicas. E Jesus faz a bênção e manda que o servente leve ao chefe que conduz a cerimônia. E era o vinho da mais alta qualidade. Tanto que no final os convidados dizem para o noivo: olha, é costume nas festas oferecerem no começo o bom vinho, e quando no final os membros já estão chamando Jesus de Genésio, oferecer o péssimo vinho. Você tem servido o vinho bom até agora. Porque com Jesus é assim, nenhuma graça de Jesus é pela metade. Jesus não faz nada pela metade, ele faz em plenitude. E quando ele vem com a sua graça e o seu poder, existe plenitude na graça que ele concede. Jesus não faz coisinhas, Jesus faz milagres, intervenções milagrosas, poderosas. Jesus não ajeita coisinhas quebradas, ele restaura o vaso rachado, ele refaz a aliança, ele cura no Espírito, ele batiza no Espírito, ele devolve saúde, ele devolve dignidade, ele devolve patrimônios perdidos ou roubados, ele devolve a santidade. Jesus é muito industrioso nessas coisas. Ele prepara para nós graças que nós nem suspeitamos que vamos receber. Quantas vezes você está pedindo uma graça, já recebeu e não percebe? Né? Já recebeu e não percebe? Aquela história que todos conhecem, né? Que Jesus chegou no consultório, pediu o médico para sair, vestiu um jaleco branco, sentou e chamou o próximo. E entrou um senhor na cadeira de rodas. E Jesus impôs as mãos sobre ele, ele levantou e saiu andando, e a cadeira ficou. E alguém perguntou: como é esse médico? Ele disse: horrível, nem fala com a gente. Nem falou comigo. Nem percebeu que estava andando, que não era mais paralítico. Às vezes nós somos assim, o Senhor está fazendo. Estamos clamando pela paz, mas já estamos tranquilos. Estamos clamando que cure a aridez, mas o fervor já voltou. Que nos ajude materialmente, mas daqui e dacolá já vem ajudas. Quantas vezes em minha vida vivemos da providência? O Senhor foi socorro imediato e absoluto, e é. A gente se preocupa à toa, porque a oração eficaz obtém o milagre. De certo que nós temos que fazer a nossa parte, mas o meio caminho andado da graça é o acreditar nela. O meio caminho da bênção é nos pôr diante do Senhor, sabendo que estamos pedindo a quem tudo pode. Deus não pode algumas coisas, porque senão ele seria um mini-Deus. Deus pode tudo. A situação é que a nossa confiança muitas vezes interfere e atrasa a chegada da graça. Eu creio e não creio, confio e desconfio, espero e não espero. Quanta gente para novenas, quanta gente deixa de lado o terço, deixou de usar o escapulário, quanta gente se consagrou a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria de Montfort e já tirou a correntinha. Quanta gente foi devota de Santo Expedito e agora não é mais, de São Judas Tadeu e agora não é mais, de Santa Teresinha porque não recebeu a rosa, não é mais devoto. Quanta gente é devota de São Miguel e já desistiu, inclusive já deu a imagem de presente. Quanta gente já deu a própria Bíblia de presente porque não quer mais usá-la. Então Deus não tem como operar porque não há perseverança naquela oração. Não se constrói um campo de graças, não se constrói a Jerusalém interior, não se constrói as muralhas de Jericó. Quero dizer no sentido de crer que o Senhor pode fazer,
crê que o Senhor pode tomar posse das nossas causas e transformá-las em bênçãos extraordinárias. Se houver uma pessoa a quem Deus não abençoa, este alguém não existe. Porque Deus abençoa até os descrentes, os ingratos, os blasfemadores, os ateus de carteirinha, os difamadores, debochadores. Nós estamos vendo aí pela imprensa, aí nessa cidade de Cruz, a invasão da igreja, né? O vitupério, a blasfêmia, a ameaça ao sacerdote. E daqui para frente isso parece que será uma coisa corriqueira, porque nós estamos vivendo os tempos em que é preciso dar testemunho da fé. A igreja se refaz, não vai faltar benfeitores para refazer as imagens, inclusive de São Francisco. Os amigos paroquianos vão ter cuidado com a segurança do padre. Mas o problema não está nisso, o problema está que isso é a expressão da descrença, da blasfêmia, que já não está mais sendo oculta. Não é? Você pode ter tudo contra um terreiro de Umbanda, mas você não tem o direito de empurrar uma porta dali. Você pode ter tudo contra o candomblé, mas você não tem direito de ir pichar um centro de candomblé, um centro espírita. Você pode ter tudo contra os evangélicos, mas você não pode detonar o templo dos evangélicos, assim também nós católicos. Mas tudo isso é reflexo de uma realidade que já não se esconde mais. O desrespeito, a blasfêmia, a ignomínia. E daqui a pouco nós seremos o quê? Mártires da fé, como já está acontecendo na Igreja Católica e Anglicana na Inglaterra, como já está acontecendo na França. Incêndios propositais de mosteiros, de ermidas, não é? De bibliotecas cristãs. Por quê? Porque este mundo desconhece Deus. O interessante é notar que a resposta divina também vem. A resposta divina também aparece. Ninguém blasfema contra Deus impunemente. Ele é Deus. Lá em João 15, de 1 a 8, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Essa dependência divina de Jesus é uma coisa maravilhosa. Que bom ser dependente de Jesus. Outro dia nós estávamos conversando num grupo sobre a divina providência e uma pessoa que se dizia cristã, católica, membro de um movimento, ela diz: trabalhe não para ver. Verdade. Temos que fazer a nossa parte. Mas o tom que esse senhor falou é de deboche da divina providência. Deus dá e Deus tira. Deus enche e Deus esvazia. Deus plenifica e Deus tira a plenitude. É verdade que nós devemos trabalhar, sim. Não esperar somente da divina providência. Mas o tom que o Senhor falou foi debochando do amor e do cuidado de Deus. Que o digam os religiosos, as religiosas. Que o digam os monges e monjas, eremitas. Se a providência não lhes valeu na hora da fome, da doença, do infortúnio, da pura necessidade. Se não chegou o anjo do Senhor, como trouxe o alimento para Elias lá no monte. Então, de Deus não se debocha. Com as coisas sagradas não se debocha. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, estava tendo um encontro da Renovação Carismática aqui em Fortaleza, no ginásio Paulo Sarazate. Todos os grupos e comunidades presentes. E 3 irmãos nossos, carmelitas da Índia, estavam hospedados em nossa casa. Eles estavam fazendo uma peregrinação pelos países da América Latina, para ver como se vivia a vocação do Carmelo nesses países. E eles se hospedaram em nossa casa-mãe, eram 3 da Índia. E o que aconteceu? Quando nós entramos no Paulo Sarazate, já estava acontecendo a pregação de um determinado pregador aqui de Fortaleza. E um dos irmãos da Índia se surpreendeu e pegou no meu braço, e o outro pegou na manga do meu hábito e puxou, e eu não sabia o que estava acontecendo, eles tentando falar conosco em francês.
eles viram 3 jovens sentados em cima da Bíblia Ave Maria, com apoio, né, para sentar no chão, sentados. E você via no rosto dos irmãos carmelitas que estavam conosco a palidez, o nervosismo. E depois um conseguiu falar em inglês com um dos nossos irmãos, que aquilo no país dele era blasfêmia, se fosse no país deles, na Índia, né? Porque em casa o cristão católico tem a Bíblia aberta, há um jarro de flores e uma vela acesa. Quando não há nada disso, a Bíblia é colocada no lugar de destaque em casa. Mas quando eles viram os jovens sentados em cima da Bíblia Ave Maria, como suporte para estarem sentados e ouvindo a pregação, eles ficaram aterrorizados. Talvez você vai dizer, mas que besteira, que bobagem. Não, gente, cultura, e cultura de valor. E se nós formos para pensar nesses irmãos, eles estão certos, né? Ninguém se senta na Bíblia, não deveria usar a Bíblia como assento. Depois nós os acalmamos, fomos para as arquibancadas, pedimos desculpas, conversamos e eles entenderam que no Brasil, não por blasfêmia, não por desonra, não por intemperança, aqueles jovens estavam sentados na Bíblia por desrespeito, não era voluntário nem de propósito. Se acalmaram bem, não é verdade? Depois nós fomos em uma viagem na Espanha e nós chegamos em uma cidade lá onde tem Nossa Senhora do Monte Serrat e nós entramos na igreja sem nos persignar, sem tomar a mão para colocar na água benta, e a guia nos fez voltar e disse que ali era uma espécie de ofensa entrar na igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat como se nós estivéssemos entrando numa farmácia, num shopping, num clube, no hotel. Precisaria parar, persignar-se, benzer-se e tocar na água benta. Quanta coisa, não é? Mas aqui no Brasil não se faz isso, porém nos outros países ainda estão bastante vivos os costumes cristãos. O que eu quero dizer com isso? A honra, a glória, o louvor se deve a Deus. Não importa a nação, a situação, o problema enfrentado, a crise, toda honra, toda glória, todo louvor a Deus. Devemos ir a Deus confiantes. Pai, estou aqui, porque Tu és o meu Pai, e eu tenho direito à Tua bênção por ser Teu filho adotivo na pessoa de Jesus. Pai, preciso de Tuas graças. Suplico-Te misericórdia. Uma senhora me dizia, eu não peço nada, porque Ele sabe do que eu preciso. Isto é orgulho, né? Lancinante. Isso é um orgulho e um pedantismo religioso com a pessoa de Deus. Está lá, né? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Então essa senhora dizia, eu não peço nada, Ele sabe o que eu preciso. Não, não é assim não, a gente tem que chegar com amor. Pai, eu estou precisando de cura, de libertação. Cura minha depressão, o pânico, o medo, a pandemia, a crise financeira. Livra-me dos meus perseguidores. Por favor, Senhor, com os Teus anjos, afasta de mim meus inimigos visíveis e invisíveis, conhecidos e desconhecidos, próximos e distantes, carnais e espirituais. Dai-me saúde física para continuar te servindo. Dai-me dignidade para te receber na Eucaristia. Põe na minha mesa o pão de cada dia, que não me falte, que eu possa partilhar com quem precisa. Avisa-me das minhas faltas, orienta-me dos meus pecados, me induz à santidade. Ilumina em mim o que é treva, expulsa de mim o que de ti não veio. Livra-me das insídias do maligno. Abre-me os caminhos que estão fechados, os ferrolhos que estão atravancados, as portas e janelas fechadas. Nós devemos pedir a Deus o que precisamos, com amor, confiança, sinceridade e, acima de tudo, confiança. Queridos irmãos, esta é a nossa palavra de hoje, que a gente possa bem vivê-la. Um grande abraço e contem com as orações constantes por vocês, do irmão Emanuel Maria, da comunidade Christus Dominus.